Você gravou um shorts esses dias falando da criança interior. E aí você está falando que a compulsão ela está falando algo, ela está trazendo uma dor, né? A compulsão vem para cobertar a dor. Então, qual a associação da compulsão alimentar com essa criança interior? Tá, eu vou voltar um pouquinho mais nesse conceito da criança interior, para as pessoas que estarem aqui com a gente acompanhar. A criança interior. Todos nós temos a nossa criança interior. Todos nós carregamos uma experiência vivenciada em nossa infância, né? Até mesmo na adolescência, nos primeiros anos de vida. E o que acontece? Muitas vezes, essa criança que você foi, que eu fui, quem está aqui conosco foi, essa criança, ela lidou com coisas, né, com coisas que foram muito difíceis, na grande maioria das vezes. Pode ser desde pais que são muito severos, que são muito rígidos, que são muito controladores, muito críticos, né? Então, uma criança que teve, entre aspas, que se desenvolver, lidar com coisas, que eu digo, do mundo dos adultos, muitas vezes precocemente. Ela nem tinha o desenvolvimento, né? Não estava maduro o sistema nervoso dela central. Ela estava lidando ali, sim. Começa a dor. Começa a dor, começa a dor. Começa a dor, e olha o que você falou, come essa dor. Olha que interessante. Eu nunca tinha pensado nessa né? Não, Come essa dor. começa a dor, come essa dor. Come essa dor. Então, a gente percebe que muitas vezes, né, pessoas que na infância teve ou uma história de muito controle, muita rigidez, lidou com eventos traumáticos, né, a perda de um ente querido, seja pai, um avô, seja, sei lá, o pai ou a mãe perdeu o emprego, uma separação, né, algo que foi muito difícil para essa criança, bem como a negligência, né, a negligência, o abandono, esse lidar emocional, né? Isso foi tão difícil que, de alguma maneira, eu compreendo, e isso eu vejo muito no consultório dos meus atendimentos, Cláudia, tem adultos que ficam parados, estacionados lá na infância, lá na adolescência. E eu falo o seguinte, que o adulto pode ter uma idade cronológica de 45, 50, 70 anos de idade, a idade cronológica, aquela que está no nosso documento, a tua data de nascimento. Porém, a idade emocional, às vezes, é de 10 anos, é de 7 anos. E se justifica até mesmo um paladar mais infanto-juvenil. Né? Eu Então, adoro uma batata frita, Cíntia. uma batata frita, um chocolatinho, né? Adoro uma batata Um frita. sorvetinho. Não, não, e eu falo, gente, é meu paladar infantil. Não é o alface, é a batata frita. É, mas Aham. é isso mesmo. Eu acho que assim, a gente gostar, eu acho que é gostoso, né? Eu acho que isso tem que ficar bem claro. É gostoso, comer é bom, porque tem muitas pessoas, inclusive, que por conta dos episódios de comer descontrolado, acabam caindo no terrorismo nutricional, acabam ficando com medo de comer, acabam sofrendo do comer transtornado. E começa a pensar que essa batata frita, minha querida, que você acabou de falar, não se deve comer porque não é saudável. E não é saudável só comer saudável, né? Porque a gente tem desejos, a gente tem vontade. Então a batatinha frita, Cláudia, ela vai muito bem, desde que você decida conscientemente comê-la. Que é diferente, por exemplo, você passa por uma situação X no ambiente de trabalho, uma reunião com o chefe, você
está no processo de muita tensão, né? Você está muito com medo ali, você vai ter que apresentar um relatório X, e aí você corre no McDonald's antes da reunião e compra aquela batatinha frita e come para aliviar essa tensão que você está previamente nessa reunião. Mas aí, isso não é necessariamente a compulsão alimentar. Isso não é a compulsão, não é a compulsão. Mas isso que você está falando vai tranquilizar muita gente aqui. Não é compulsão. Não é compulsão. O que pode acontecer, a pessoa que tem a compulsão alimentar, ela tem uma facilidade imensa de ter fome emocional. Mas nem todo mundo que tem fome emocional tem compulsão alimentar. Mas quem tem a compulsão alimentar, geralmente tem a fome emocional. Vou explicar que é essa falta. de outra maneira. Que é esse alívio que pode ser até com outras pessoas próximas. Lembra que eu falei que a compulsão alimentar, geralmente, o episódio você está sozinha, em casa, come em grande quantidade, você tem um julgamento crítico que aquilo não é legal que as pessoas vejam, que vão estranhar, vão comentar algo. Isso é a compulsão alimentar. A fome emocional... Até porque, né, possivelmente essa pessoa já foi criticada nesse lugar. Sim, sim. É muito comum, né? Então ela come escondido.